Olá pessoal, eu sou Bruno Conde, professor de História. Nesse vídeo a gente vai abordar a cidade-estado de Esparta, ok? Nós temos dois vídeos, um vídeo sobre Atenas, outro vídeo sobre Esparta. Nesse vídeo sobre Esparta eu vou traçar as características gerais dessa sociedade, os principais grupos e como se organizava. Tudo bem? Vamos lá então. Esparta foi formada no século IX, por volta do século IX, pelos dórios, uma região montanhosa. Não era um povo que tinha como marca a navegação, mas uma marca central para você entender os espartanos é o militarismo, o treinamento militar que envolvia as crianças desde cedo. Os meninos desde os 7 anos já tinham uma educação militar, com aulas de disciplina, de sobrevivência, de táticas de guerra, e a gente vai tratar disso aqui. Os espartanos treinavam para a guerra, faziam guerra, dominavam vários povos, e entre esses povos dominados havia uma geração de mão de obra. Então, povos vencidos trabalhavam para os espartanos e eram chamados de ilotas. Os ilotas, como você está vendo aí, os ilotas não eram escravos, eram uma força de trabalho, explorados, geravam lucro aos espartanos, tinham menos direito que os espartanos, mas não eram escravos. Por quê? Porque não era uma propriedade dos espartanos. Além dos ilotas, havia também os periecos. Os periecos também não tinham direitos políticos, mas não eram trabalhadores forçados, derrotados em guerra. Os periecos tinham funções como comércio, artesanato, também era um quantitativo importante na sociedade e também não tinham privilégios, tal como os ilotas. Então, ilotas e periecos eram grupos desprivilegiados, vamos dizer assim. Bom, já falei dos periecos, já falei dos ilotas e falta os homoioi. Os homoioi eram os iguais, vamos dizer assim. Os homoioi eram os privilegiados da sociedade, eram homens nascidos em Esparta. Eles exerciam as atividades militares e eles é que tiravam proveito desse trabalho dos ilotas. Voltando a falar de militarismo, todo homem espartano até os 60 anos era considerado militar. Inclusive, ele só podia casar depois dos 30 anos. Ele era militar até os 60, considerado um guerreiro até os 60, mas ele só podia se casar depois dos 30 anos. Antes disso, ele tinha que estar focado na atividade guerreira. E além da expansão, o treinamento militar e uma força militar importante de Esparta que visava a expansão, eles tinham que estar sempre atentos às revoltas. Periecos e ilotas, vez ou outra, se revoltavam. Então havia um clima de tensão e os militares precisavam defender a ordem social, vamos dizer assim, para manter o ambiente pacífico na cidade-estado de Esparta. Daí a necessidade desses homens estarem treinados, preparados para essas revoltas. Como eu já indiquei aqui, os meninos eram educados desde cedo, com a disciplina militar, preparados para ser guerreiros. As meninas eram educadas para casarem e dar luz a filhos saudáveis que pudessem também integrar o exército. Agora, diferente de Atenas, que eu vou falar daqui a pouco, diferente de Atenas, em Esparta a mulher tinha uma participação muito proativa na administração das finanças domésticas, na participação de reuniões políticas, disputa de jogos. Nós temos uma tendência, ao analisar as sociedades espartanas e atenienses, temos uma tendência de ver a sociedade ateniense como superior e a sociedade espartana como inferior, democracia versus guerra, mas a verdade é que a posição da mulher na sociedade espartana era uma posição de muito mais protagonismo, respeito, enfim, se a gente for comparar a sociedade ateniense. Esparta era governado por 2 reis, ou seja, era uma diarquia, mas esse poder não era absoluto. Havia outros órgãos para controlar e auxiliar o governo de Esparta. Quais eram esses órgãos? O eforato, né? E eu sempre criava frases para memorizar lá no meu ensino médio, né? Eforato lembra fórum, justiça. Então, você pode fazer associação. Eforato, os magistrados. Aí depois tinha Gerúsia. Gerúsia, pô, isso é bobo que eu vou falar, tá? Mas eu fazia assim. Gerúsia, geriatra. Geriatra, médico de idoso. Então, Gerúsia eram os anciãos da sociedade espartana. É assim que eu fazia e dava certo. E você tinha também a Ápila, que era formada pelo conjunto de todos os cidadãos espartanos. Então, diarquia, eforato, Gerúsia, Ápila. Só voltando à brincadeira das palavras para decorar, perieco eu associava a periferia. Eles moravam na periferia de Esparta, então mais pobres. Perieco, periferia. Homoioi, que eram
a elite espartana, homoioi lembra homogêneos, iguais, né? Os aristocratas, as elites. Então, para você não confundir esses termos, islota, perieco, e também, acabei esquecendo o que eu falei agora. Islota, perieco, lembrei. Então, para você não confundir esses três termos, você tira ilota, que é a mão de obra, que é o grupo mais que está lá embaixo, né, nessa pirâmide, vamos dizer assim, social. E aí você tem os periecos da periferia e você tem os homoioi, que são as elites, são os iguais. Homoioi é homogêneo, perieco, periferia. Sobre os ilotas, que são o grupo que está mais, é o grupo mais subalterno nessa sociedade, mas não eram escravos, apesar de ser uma mão de obra explorada, como eu falei para vocês. Os espartanos são muito lembrados pelas guerras greco-pérsicas, que são a guerra entre os gregos e os persas, ou guerra entre os gregos e os medo-persas, né? As guerras chamadas guerras médicas. E aí tem até o filme 300, que é famosíssimo, muitos de vocês que estão vendo esse vídeo assistiram o filme. E aí o filme 300 retrata um recorte desses conflitos entre gregos e persas. Só para situar, os persas tiveram uma expansão incrível, dominaram várias regiões lá do Oriente, chegaram à Europa, dominaram várias cidades do território grego, mas com o tempo essas cidades começaram a se revoltar contra a dominação persa, e aí uma das cidades que mais se destacou nessa resistência aos persas foi a cidade de Esparta. Por isso o filme, por isso tudo isso que se fala sobre os espartanos, não só pelo êxito, pelo sucesso nesse conflito, mas por toda uma formação, a educação voltada para a formação militar, toda uma disciplina, toda uma organização da sociedade relacionada aos fatores militares. Então, por isso tudo que os espartanos são associados ao militarismo. Então é isso, pessoal. A ideia aqui foi trazer os traços principais da antiguidade espartana, como se organizava aquela sociedade, aquela cidade-estado. É claro que o tema não se esgota com esse vídeo, mas aí eu acho que a ideia foi atingida aqui, que vocês entenderem como se organizava aquela sociedade, em linhas gerais, como funcionava a sociedade espartana, ok? Até o próximo vídeo.